como Montessori transforma o ambiente do seu filho em educador e o que a neurociência revela sobre a calma que nasce do espaço. Hoje você vai entender de forma clara e prática como pequenos ajustes dentro do quarto do seu filho podem ativar áreas do cérebro responsáveis pela autonomia, pela concentração e principalmente pela calma. E o mais importante, você não vai precisar de grandes mudanças nem de investimentos altos. O que realmente muda tudo é a intenção. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da Yasmin. Há mais de 20 anos estudo como os espaços moldam o comportamento humano, principalmente na infância. Acredito que um quarto pode ser o maior aliado ou o maior inimigo do desenvolvimento emocional e da presença materna. E é sobre isso que quero te guiar hoje, a transformar o ambiente da sua casa em um verdadeiro educador silencioso. Se o ambiente do seu filho não foi pensado com intenção, ele pode estar estimulando o oposto daquilo que você deseja. Pode estar gerando irritação, dependência, distração e até ansiedade. E isso sem que você perceba. A boa notícia é que o cérebro infantil é extremamente plástico. Ele aprende a cada estímulo, a cada textura, a cada cor, a cada padrão visual e auditivo que o cerca. E é justamente aí que mora o poder de Montessori. Compreender o espaço não como decoração, mas como linguagem cerebral. Você vai descobrir que a calma não é um traço de personalidade, nem um privilégio de poucas crianças. A calma é treinável. Ela nasce quando o cérebro se sente seguro e o ambiente é o primeiro a dizer se o mundo é previsível ou caótico. Estudos da Harvard School of Public Health mostram que o ambiente físico influencia diretamente o córtex pré-frontal, a área responsável pelo foco e pelo controle emocional. Isso significa que quando o espaço é coerente, organizado e adaptado à altura da criança, o cérebro interpreta: estou seguro, posso explorar. Mas quando o espaço é desorganizado, barulhento e cheio de estímulos aleatórios, o cérebro acende o alerta: há perigo. E uma criança em estado de alerta não aprende, não descansa, não se conecta. Por isso, o que você vai aprender aqui hoje não é apenas sobre estética, mas sobre neurodesign. O design que educa o cérebro através dos sentidos. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a maneira como você entende o papel do lar na educação emocional do seu filho. Se você acha que educar é só falar, esse vídeo vai te provar que o espaço fala primeiro. E se você não aprender a ouvir o que o ambiente está dizendo, pode estar reforçando comportamentos que tenta corrigir com palavras sem perceber. Agora respira fundo. Olha ao redor da sua casa. Tudo que está aí, as cores, os sons, a luz, a textura, está ensinando alguma coisa. A pergunta é: o que o ambiente do seu filho está ensinando a ele neste exato momento? Quebra de paradigma. O que ninguém te contou. A maioria das pessoas acredita que educar uma criança é uma questão de comportamento e fala. Acredita que basta repetir, corrigir, orientar. Mas a neurociência mostra que o cérebro infantil aprende primeiro pelo ambiente, antes das palavras, antes das regras. Tudo que a criança vê, toca e sente é processado como uma instrução silenciosa. O espaço ensina o que é permitido, o que é seguro e o que merece atenção. Ele molda o comportamento antes mesmo que a mãe perceba. Maria Montessori entendia isso muito antes da ciência comprovar. Para ela, o ambiente é o primeiro educador da criança. E não se trata de uma metáfora. É uma afirmação neurobiológica. O cérebro infantil está em constante busca por padrões, ritmo e coerência. Quando encontra previsibilidade, ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma e pela aprendizagem. Quando encontra caos, ativa o sistema de defesa. É como se o ambiente dissesse: aqui é seguro para explorar, ou aqui é perigoso, se proteja. Estudos do Harvard Center on the Developing Child confirmam que o desenvolvimento das funções executivas, como atenção, memória e autorregulação, depende diretamente da qualidade do ambiente físico e emocional. O espaço não é neutro, ele estimula ou bloqueia o amadurecimento neurológico. Um quarto desorganizado, cheio de estímulos visuais, brinquedos espalhados e sons artificiais, comunica confusão. Um ambiente com harmonia visual, materiais naturais e fluxo livre de movimento comunica ordem e segurança. Montessori percebeu que o comportamento infantil muda quando o ambiente muda. Uma criança que vive em um ambiente adaptado ao seu tamanho, às suas necessidades, se torna mais independente, concentrada e empática.
Isso acontece porque o corpo e o cérebro trabalham em sincronia. Quando o corpo alcança o que precisa sem depender do adulto, o cérebro libera dopamina, neurotransmissor da conquista. A autonomia não é um ideal educativo, é uma resposta biológica a um ambiente coerente. Enquanto muitos adultos tentam controlar o comportamento das crianças por meio da fala, Montessori ensina a controlar o contexto. O segredo está no que o ambiente comunica sem palavras. Um espaço preparado convida à autorregulação. Um espaço caótico exige correção constante. Quando o ambiente está errado, o adulto fala demais. Quando o ambiente está certo, a criança aprende sozinha. Essa é a grande quebra de paradigma. O lar não é apenas o cenário da infância. É o laboratório onde o cérebro aprende a sentir, reagir e confiar. E quanto mais intencional for esse ambiente, mais profunda será a calma que ele ensina. O gatilho da neurociência. Por que a calma é design, não sorte? A calma não é um dom natural. É uma resposta fisiológica a um ambiente que o cérebro interpreta como seguro. Quando a criança está em um espaço que transmite ordem, ritmo e coerência, seu sistema nervoso desativa o modo de alerta e ativa o modo de aprendizado. É nesse estado que o cérebro cresce, cria conexões e aprende a confiar. O ambiente, portanto, é o verdadeiro gatilho da calma. E a neurociência explica como isso acontece. O sistema límbico, responsável pelas emoções, reage o tempo todo aos estímulos sensoriais. A luz, as cores, os sons, os cheiros e as texturas são sinais que informam ao cérebro se há perigo ou tranquilidade. Ambientes com excesso de estímulos, luz intensa, ruído constante, objetos em desordem, mantêm a amígdala cerebral em alerta. Esse estado eleva o cortisol e impede o córtex pré-frontal de funcionar plenamente. O resultado é uma criança mais irritada, dispersa e impulsiva. O oposto também é verdadeiro. Quando o espaço é coerente, previsível e sensorialmente equilibrado, o corpo libera serotonina e ocitocina. A calma é literalmente química. Um estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, mostrou que o design de ambientes com luz natural suave e tons neutros reduz a produção de hormônios do estresse em crianças em idade pré-escolar. Outro estudo, conduzido por Mostafa, especialista em Autism Friendly Design, demonstrou que a organização espacial e o uso de texturas naturais ajudam o cérebro a processar estímulos de forma mais linear, diminuindo reações impulsivas. Em outras palavras, o ambiente pode ensinar o cérebro a se autorregular. Montessori já intuía isso quando desenhava salas onde tudo tinha um propósito. Para ela, a calma vinha do ritmo e o ritmo vinha da ordem. Cada objeto tinha seu lugar, cada movimento tinha uma lógica. O cérebro humano adora a previsibilidade, e a previsibilidade é o alicerce da confiança. Quando a criança sabe o que esperar, ela relaxa. E é nesse relaxamento que o aprendizado floresce. Por isso, dizer que uma criança é calma ou agitada é incompleto. O comportamento é uma tradução do ambiente em que ela vive. Um espaço ruidoso ensina o corpo a reagir. Um espaço harmônico ensina o corpo a refletir. O design certo não apenas decora, ele educa o sistema nervoso. A calma é o resultado de uma arquitetura emocional bem planejada. Como Montessori traduz a neurociência em prática? A genialidade de Montessori está em transformar conceitos complexos de neurociência em experiências simples do cotidiano. Ela percebeu que o cérebro da criança aprende por meio da interação com o ambiente, e não apenas pela instrução direta. Por isso, cada detalhe em um quarto montessoriano existe para ensinar o cérebro a se organizar, a se concentrar e a sentir prazer em aprender. O espaço, quando pensado sobre essa lógica, torna-se um educador invisível. A primeira tradução prática dessa neurociência é a altura. Quando o ambiente está no campo de visão e alcance da criança, ela se sente parte ativa do mundo. Um cabide na altura das mãos, uma estante que permite escolher o brinquedo sozinha, um espelho que reflete sua imagem inteira.
Tudo isso comunica ao cérebro: você é capaz. Essa percepção libera dopamina, que motiva a repetição da ação. O resultado é uma criança mais confiante e autônoma, não porque foi ensinada a ser, mas porque o ambiente permitiu que ela se descobrisse. Outra aplicação é a ordem. Cada objeto em seu lugar não é apenas estética, é neuroorganização. O cérebro infantil precisa de padrões para desenvolver a memória de trabalho e o foco. Um estudo do Maria Montessori Institute of London revelou que crianças expostas a ambientes ordenados apresentaram um aumento de 23% na capacidade de atenção sustentada. Isso porque o cérebro gasta menos energia tentando decifrar o caos e pode direcionar seus recursos para o aprendizado. A terceira aplicação é o material sensorial. Texturas naturais, madeira, algodão e lã estimulam os sentidos de maneira equilibrada. O toque desperta o tato profundo, ativa o sistema parasimpático e ensina o corpo a reconhecer limites. A neurociência chama isso de propriocepção, e ela é essencial para a autorregulação emocional. Um ambiente que oferece estímulos táteis naturais reduz a impulsividade e promove calma. Por fim, existe a zona calma, um espaço reservado onde a criança aprende a se reorganizar sozinha. Não é castigo, é autocuidado. Um canto com luz suave, tapete confortável e objetos que promovem tranquilidade ensinam o cérebro a criar um circuito de pausa e reflexão. Quando essa pausa é aprendida cedo, ela se transforma em uma habilidade emocional vital na vida adulta. Montessori não desenhou ambientes bonitos, desenhou ambientes que educam o sistema nervoso. Quando o espaço conversa com o corpo ensina o cérebro a confiar. E a confiança é o terreno onde a calma floresce. O que muda quando o espaço educa? Quando o ambiente começa a educar, algo profundo acontece. O comportamento deixa de ser uma batalha e se torna consequência. A criança não precisa ser lembrada o tempo todo do que fazer, porque o próprio espaço orienta suas ações. Um ambiente preparado segundo os princípios montessorianos e da neuroarquitetura infantil cria um campo de segurança que ensina silenciosamente o valor da ordem, da calma e da autonomia. O lar deixa de ser cenário e passa a ser o primeiro professor da criança. A neurociência explica que o cérebro aprende por repetição e emoção. Cada vez que a criança vivencia uma rotina coerente, acordar e encontrar luz suave, guardar brinquedos em lugares fixos, participar das tarefas com liberdade guiada, ela grava padrões de autorregulação. O córtex pré-frontal amadurece, o sistema límbico se equilibra e a amígdala deixa de reagir impulsivamente. Isso significa que o ambiente físico está literalmente treinando o cérebro para lidar com o mundo de forma mais calma e segura. Estudos da American Academy of Pediatrics reforçam que crianças criadas em ambientes previsíveis e adaptados desenvolvem níveis mais altos de empatia e cooperação. A calma, nesse contexto, não é apenas ausência de agitação, é presença total. É a capacidade de estar inteiro em cada experiência. Um espaço coerente ensina o cérebro a permanecer, enquanto ambientes caóticos ensinam a fugir. E não é só a criança que muda, a mãe também se transforma. Quando o lar se torna um aliado, a sobrecarga emocional diminui. A mãe deixa de corrigir o tempo todo e passa a observar. O ambiente faz o que as palavras não conseguem, traduz amor em estrutura. Essa mudança traz uma sensação de alívio e presença. O vínculo se aprofunda porque o convívio deixa de ser um campo de tensão e se torna um fluxo natural de convivência. O espaço certo não é luxo, é prevenção emocional. Ele protege o vínculo, nutre o desenvolvimento e reduz os ruídos invisíveis que drenam a energia da rotina. Quando a calma é construída no ambiente, ela se espalha pela relação. O lar inteiro respira junto. E quando o lar respira, a criança floresce. Comente aqui, a calma começa no espaço. Essa frase simples carrega um novo paradigma da maternidade consciente. Porque quando o ambiente educa, o amor se manifesta em cada detalhe. Mini transformação prática. Faça o teste em casa.
Agora que você entende como o ambiente educa, é hora de experimentar. A transformação começa no olhar. Escolha um cômodo da casa, de preferência o quarto do seu filho, e observe em silêncio por alguns minutos. Repare onde ele se irrita, onde evita brincar, onde se distrai com facilidade. Esses pontos revelam o que a neuroarquitetura infantil chama de ruído sensorial. Estímulos que confundem o cérebro e desregulam as emoções. Quando você identifica o ruído, encontra o início da mudança. O primeiro passo é eliminar o excesso. O cérebro infantil não lida bem com o acúmulo. Brinquedos demais, cores vibrantes e alimentos conflitantes fragmentam a atenção. Reduz o que está à vista. Guarde o que não é usado. Deixe apenas o essencial, disposto de forma acessível. Isso ensina o cérebro que há espaço, que há ordem e que tudo tem um propósito. Essa sensação de previsibilidade reduz o estresse e aumenta a concentração. O segundo passo é ajustar as cores e texturas. Tons suaves e naturais ativam o sistema parasimpático, responsável pela calma e digestão emocional. Paredes brancas de cinza ou beges podem ser complementadas com madeira, linho ou algodão cru. Cada material natural comunica estabilidade. Evite plásticos brilhantes que refletem luz e geram estímulos contínuos. Lembre-se, o objetivo não é o design estético, mas o equilíbrio neurovensorial. O terceiro passo é controlar a luz. A iluminação natural é o principal regulador do ritmo circadiano. Sempre que possível, mantenha janelas abertas durante o dia e use cortinas translúcidas. À noite, prefira luzes quentes e indiretas. A luz fria confunde o cérebro e atrapalha a liberação de melatonina, o hormônio do sono. Um ambiente com luz suave à noite ensina o corpo a desacelerar. Por último, crie uma zona calma. Pode ser um tapete, uma tenda ou um pequeno canto com almofadas e um cesto de livros. Esse espaço serve como refúgio para que a criança aprenda a se autorregular. Quando ela se retira para ali por vontade própria, está ativando o mesmo circuito de pausa que a meditação desperta em adultos. A diferença é que para ela isso acontece de forma natural, porque o ambiente permitiu. Faça o teste por 7 dias. Observe o comportamento, o sono e a disposição do seu filho. Você vai perceber que a calma é uma consequência direta da harmonia sensorial. Pequenas mudanças produzem grandes transformações quando o ambiente ensina a mente a descansar. O ambiente do seu filho é o primeiro capítulo da história emocional dele. Cada cor, cada textura e cada objeto estão escrevendo silenciosamente sobre quem ele está se tornando. Quando você decide projetar com consciência, você não está apenas decorando um espaço, está desenhando experiências internas que se transformarão em memórias de segurança, confiança e amor. A infância não grava palavras, grava sensações, e é o ambiente que as traduz em emoções duradouras. Crianças criadas em ambientes intencionais aprendem o significado da calma, não porque foram ensinadas a se acalmar, mas porque o corpo aprendeu que o mundo é previsível, gentil e seguro. A neurociência chama isso de base de regulação. É a fundação de toda saúde mental futura. Quando o espaço educa o sistema nervoso, o comportamento se equilibra naturalmente. E essa é a verdadeira educação, aquela que começa antes da fala, no silêncio do espaço que acolhe. Olhe ao redor agora e perceba, o ambiente da sua casa está ajudando seu filho a crescer ou está cobrando dele algo que ele ainda não consegue oferecer? Todo ambiente comunica algo, mesmo quando você não diz nada. Quando o lar transmite coerência, ele ensina calma. Quando transmite pressa, ele ensina ansiedade. O poder está nas suas mãos e nos seus olhos quando você aprende a ver o espaço como espelho da mente. Se esse vídeo despertou em você um novo olhar, compartilha com uma mãe que precisa de leveza e presença.
Porque mudar o ambiente é mudar a história que o seu filho vai contar sobre o que é ser amado. E se inscreva no canal para continuar aprendendo como transformar o lar em um aliado do desenvolvimento emocional e espiritual da sua família. Lembre-se, a calma não nasce do silêncio. Ela nasce de um espaço que fala com amor. Um espaço onde cada objeto tem propósito, onde cada cor respeita o tempo e onde o ar invita à presença. Quando o ambiente se alinha à alma da casa, a criança sente. O corpo relaxa, a mente desacelera, o vínculo se fortalece. O lar se torna templo. Pense nisso antes de dormir. O que o seu espaço está dizendo hoje para o coração do seu filho? Som de fundo em frequência 432 Hz. Ruído suave de natureza, respiração profunda. A imagem mostra o quarto em penumbra. A luz se reflete em madeira clara e tecidos naturais. Voz suave. A calma não nasce do silêncio. Ela nasce de um espaço que fala com amor. Um espaço onde cada objeto tem propósito, onde cada cor respeita o tempo e onde o ar invita à presença. Quando o ambiente se alinha à alma da casa, a criança sente. O corpo relaxa, a mente desacelera, o vínculo se fortalece. O lar se torna templo. Pense nisso antes de dormir. O que o seu espaço está dizendo hoje para o coração do seu filho? Um abraço de mãe para mãe.